Olá pessoal, boa tarde. Estamos chegando aí no finalzinho da Experience, né? Bom, eu sou o Carlos Cera, atualmente eu sou o CEO da Superlógica. Eu também fundei, o CEO do PJ Bank, desculpa, é o hábito. Eu sou também o fundador da Superlógica, junto com esses dois caras aqui, o Luiz, que é meu irmão, e o Lincoln. Eu vou contar um pouco aqui da história que vale a pena ser contada, aí a história que tem um pouco de lição aí para todo mundo, a história da Superlógica, tá? A gente fundou a Superlógica em 2001 e a gente passou todo o perrengue aí que muita gente deve estar passando agora. Eu vou pular essa parte, tá? E vou direto na parte que realmente vale ser contada. Então a gente chegou numa época que a gente atingiu o ponto de equilíbrio e começou a crescer 35% ao ano. Tá? É um crescimento muito bom, muito legal, poucas empresas conseguem esse nível de crescimento, mas dentro da gente parecia que alguma coisa estava faltando. Né? Nosso potencial ele estava sendo aproveitado integralmente. A gente tinha a melhor versão da gente mesmo e da empresa. Tá? E aí, a gente foi um dia numa palestra do Bloise, que ele é o CEO, o fundador e CEO da Movile. E essa palestra, basicamente, o Bloise disse o seguinte, que o principal problema dos empresários era pensar pequeno. E que a Movile estavam tentando atingir positivamente 1 bilhão de pessoas. E eles queriam valer 1 bilhão de dólares. O problema disso era o seguinte, que o Bloise não era o cara do Vale do Silício, Steve Jobs do Vale do Silício, que está longe, parece um cara distante, que a gente nunca vai chegar. Era um cara que se formou na mesma universidade que eu. Era um cara próximo, era um cara real. E ele tinha um objetivo que era 100 ou 1000 vezes maior que o nosso. Então isso nos atingiu muito forte. Tá? E o Bloise tem razão. Porque a gente precisa de empresários aqui no Brasil pensando alto. Porque só pensando alto a gente vai resolver uma série de problemas que a gente sabe que tem aqui no país. E se a gente não fizer isso, nós, vocês, nós, os empresários, quem vai fazer? A nossa classe política? Eu acho que não, né? Só que a gente tinha um problema. A gente estava num mercado pequeno. A gente estava num mercado que tem 8.000 empresas, que é o mercado de administração de condomínios. Tem 8.000 administradoras de condomínios no Brasil, das quais apenas 4.000 a gente conseguia enxergar. O nosso ticket médio na época era de R$200. Então, o máximo que a gente ia conseguir faturar, se a gente vendesse para todo mundo, que é impossível, era 20 milhões de reais por ano. Não dá para valer 1 bilhão de dólares faturando 20 milhões de reais no ano. E o pior, o nosso churn, a gente ficou super feliz quando a gente descobriu isso, era super baixo, era menor do que 1%. É um churn super legal, a gente ficou super feliz. No entanto, o que a gente descobriu? Que os nossos concorrentes também tinham um churn de 1%, menor que 1%. E isso a gente começou a ver como um problema. Porque quanto tempo ia demorar para a gente conquistar uma fatia significativa do mercado? As administradoras de condomínios, tem poucos early adopters. Então, mesmo se a gente inventasse uma coisa muito legal, disruptiva, e de fato a gente fez algumas coisas bem legais, a gente ia ter dificuldade para colocar isso para funcionar.
porque eles não são adeptos a tecnologias, com raríssimas exceções, e as exceções eu te garanto que estão aqui nesse palco, que a gente convidou todos eles para vir para cá. Então, quanto tempo a gente ia levar para faturar esses 20 milhões de reais? Então, naquele dia, a gente chegou na empresa com vontade mesmo de mudar as coisas, de fazer alguma coisa diferente, de mudar o rumo da empresa. E, de fato, aconteceu. Naquele mesmo dia, duas coisas que a gente fez mudou radicalmente a nossa empresa. A primeira foi, a gente começou ali sem querer, sem entender, sem saber, a gente começou a forjar a nossa cultura organizacional. E a segunda, nós iniciamos no mesmo dia a estratégia de verticalização. Tá? Eu vou contar um pouco das duas aqui. Então, o que a gente fez? A gente chegou dessa palestra e a gente reuniu o time inteiro. E abriu o coração pela primeira vez, a gente juntou o time inteiro e chegou para eles e falou assim, poxa, a gente viu uma palestra, um cara daqui do lado, um cara nosso, igual a gente, ele tem um objetivo muito maior que o nosso, mas não é muito maior de 10, é muito maior de 1000 vezes maior. A gente está pensando pequeno, o que a gente pode fazer? E a gente chamou todo mundo para conversar, né? E aí a gente pensou no maior desafio que a gente podia ter pensado na época com a cabeça que a gente tinha. Por favor, não riam. O nosso desafio era ser a maior equipe de desenvolvimento do mundo. E não riam porque a gente não ia conseguir, não é isso porque vocês não devem rir. É porque, olha só, a mentalidade como estava errada. O Bloise tinha uma ideia de impactar 1 milhão de pessoas, e a gente estava pensando em produto, em tecnologia, nada a ver. No entanto, o fato da gente pôr um desafio muito grande com a equipe, nos forçou a conversar com o nosso time de coração aberto toda semana. A gente estipulou, toda semana nós vamos sentar aqui todo mundo, que era por volta de 35 pessoas, e nós vamos falar sobre esse desafio, e nós vamos resolver esse desafio. E o que aconteceu foi muito interessante. A gente não conseguiu atingir esse objetivo, alguns meses depois a gente viu que era um objetivo bobo, e a gente largou ele, mas no entanto a gente começou a forjar o que a gente nem sabia na época, era a nossa cultura organizacional. A gente sentou com todo mundo e começou a olhar onde estavam os nossos problemas. O que aconteceu foi que a gente começou a levar todos os problemas da empresa para dentro dessa reunião. Todas as picuinhas que tinha, sabe aquelas coisas que todo mundo joga debaixo do tapete, aqueles dilemas, aquelas coisas difíceis de serem resolvidas, que não tem um caminho certo para ir, que alguém vai sair perdendo, ou o departamento A, ou o departamento B. A gente começou a colocar isso na mesa e discutir. A gente via que no meio da reunião tinha gente com o braço cruzado, que ele não entendia o que a gente estava fazendo e não estava nem aí para a empresa. Essas pessoas hoje são as pessoas talvez mais importantes da empresa. A gente transformou essas pessoas. E a gente criou um ambiente de briga. É estranho falar isso para vocês, mas é o que é. A gente criou um ambiente onde a gente pode levar um problema para a empresa e a gente vai brigar sem porrada, tá? É só discussão, e a gente vai resolver aquele problema. E isso não é encarado lá dentro, a gente criou um ambiente onde isso não é encarado como uma coisa ruim, uma coisa feia, é encarado como uma coisa bonita. Tá? Então a gente começou a forjando aqui. E se você me perguntar aonde está o valor da Superlógica, eu não vou falar que é produto, eu não vou falar que é na base de clientes, eu vou falar que é aqui, ó, na cultura organizacional.
Porque se a gente se colocar um desafio lá dentro da empresa, com a cultura que a gente tem, por exemplo, fazer um evento como esse, a gente vai fazer. Mas a gente ainda tinha aquele problema, né? A gente estava num mercado pequeno. Como a gente vai crescer se a gente está num mercado pequeno? A gente vai começar tudo do zero num mercado novo? Sim e não. O que a gente descobriu que dava para... Não precisava ser tão ferro e fogo. A gente sim tinha que estar num outro mercado, mas não porque a gente tinha alguns mercados paralelos que a gente podia usar tecnologia. Então a gente era a gente era um software para administrar condomínios, e a gente começou a entender que a gente podia ser usado por outras empresas de serviços. Aí a gente foi pesquisar o mercado, e o que a gente descobriu? Que tem 6,5 milhões de empresas de serviço no Brasil. A gente falou, ufa, encontramos um mercado muito grande. Aí a gente olhou o varejo, é do mesmo tamanho praticamente. E aí a gente tem 3 empresas já consolidando o mercado de varejo. E a gente falou, poxa, a gente pode ser a empresa que vai consolidar o mercado de serviço. Mas espera aí, por que ninguém conseguiu fazer isso em serviço até agora? E foi aí que a gente descobriu o seguinte, que no varejo tem 10 grandes grupos de empresas, 10 grandes segmentos, que concentram a maioria das empresas. Só que em serviço tem 1000. O que significa isso? Que tem uma longa cauda de necessidades. Se você não for um software genérico que tenta atender todo mundo, e aí você vai conseguir atender empresas menores, mas se você quiser subir, que era o nosso foco, atender empresa não micro, mas pequena, a gente ia ter que vencer uma longa cauda de necessidades, muito grande, de 1000 tipos diferentes de empresas. E uma coisa que a gente sabia, a gente tinha muito forte em relação a uma empresa de software, é que uma empresa de software tem que ter foco. Empresa de software que não tem foco não cresce. Então era um baita de um problema, né? O que a gente ia fazer? Como a gente ia escalar um negócio que não escala? Como quem tem uma farmácia escala um negócio? Como quem tem um restaurante escala um negócio? Não parece negócio escalável. E aí que a gente lembrou disso aqui, ó, franquia. E a gente começou a olhar esse modelo de franquia, tentando entender se dava para adaptar ao nosso negócio. E aí o que a gente descobriu, que 80% da necessidade de todas as empresas de serviço eram iguais. A gente precisava customizar só 20% em cada segmento. Isso foi incrível, porque aí a gente ia conseguir colocar alguma coisa desse modelo de franquia para funcionar. E foi o que a gente fez. Esses caras aqui são os caras que tocam, não é um modelo de franquia, mas é um modelo de distribuição. Eles têm um contrato de distribuição com a gente, e o que eles fazem? Eles customizam o nosso software para alguns segmentos, para os segmentos que eles escolheram, e eles têm um time comercial, e eles têm um time de atendimento e um time de desenvolvimento, e eles trabalham, cada um deles são 5, tá? Então tem uns aí que estão juntos. Eles trabalham focados. A gente resolveu o problema de foco, porque a gente está trabalhando cada um focado num segmento, como se fosse cada um uma pequena startup. A gente deu total autonomia para eles. Eles trabalham com a nossa marca, eles têm total autonomia. A gente resolveu o problema de distribuição e a gente conseguiu ganhar escala. Quando alguém desenvolve para um vertical, ele está desenvolvendo para todo mundo. A gente cria tecnologias que a gente consegue aproveitar em cada vertical.
Então, quando a gente entra num segmento, a gente não entra como um entrante novo, a gente entra com uma base de cliente, com uma marca, e com um software bem estável, e com um monte de diferenciais já. Só que o que aconteceu de inesperado foi esse último item aqui, ó, um ambiente de troca de conhecimento. A gente colocou todo mundo, eram ex-funcionários nossos, e eles trabalham dentro da empresa. E aí a gente criou um ambiente, por causa da autonomia, cada um vai experimentando as ferramentas, várias ferramentas diferentes. E as ideias legais se consolidam e todo mundo passa a usar. Então a gente criou um ambiente onde a experimentação é um negócio natural. E a natural escolha também pela tecnologia, pelas ferramentas, qualquer coisa novo que a gente quer criar. Isso foi também muito legal. E aí, aí começou a nascer a história da recorrência. Por quê? A gente viu que os 10 maiores verticais de serviços, a gente entendeu uma certa correlação entre eles. Que os verticais que são mais legais, eles estão fazendo recorrência, mais legais em termos de volume. Eles estão fazendo recorrência. Talvez eles tenham sucesso porque eles fazem de alguma forma recorrente. E aí a gente estipulou esse objetivo. Pô, não precisamos pegar 1000, 10 já é suficiente, os 10 maiores já é suficientemente grande para a nossa recém-adquirida ambição. Então, esses são os verticais que a gente está agora. E condomínios, que a gente já estava, assinaturas, que são empresas de software educacional, sign, imobiliárias. Então, tem 5 aqui, certo? Por que não tem 10? Porque no meio do caminho aconteceu uma coisa incrível, que foi isso aqui, o PJ Bank, que eu vou contar a história. Então, já falei de verticais, já falei de cultura, agora eu vou falar do PJ Bank, que é spin-off. Então aconteceu isso aqui, ó. A gente sempre teve uma visão do seguinte, do software como um canal. A gente entendia o mercado de software como um mercado bem grande, bem legal e tal, mas que no futuro o mercado de software ia fundir com os outros. Porque o software não ia ser mais usado no back-office, mas ele ia ser usado também na parte da frente, na parte principal, como canal para qualquer outro mercado. E a gente começou a levar muito isso a sério. E aí, em 2014, a gente enxergou a oportunidade de testar isso, que foi o seguinte, a gente viu um relatório do Banco Central, que ele basicamente, falando bem grossamente, resumidamente, ele falava assim, um banco pequeno não consegue competir com um banco grande e por isso que ele está concentrado. Então nós estamos criando aqui, pela lei 12.865, nós vamos criar uma nova instituição para ela sim, para novos entrantes entrarem no mercado de banco e para competir com os bancos grandes. Para dar mais competitividade, aumentar muito o número de empresas que estão fazendo isso. A gente entendeu nas entrelinhas o seguinte, o Banco Central, que é a empresa de tecnologia fazendo o que o banco faz hoje. E a gente entendeu nas entrelinhas que podia ser a Superlógica. Era a nossa chance de testar o software como canal. Então a ideia era o seguinte, olha só, como ia resolver 2 problemas. A ideia era pegar o RP e o banco e unir numa coisa só. Como vai ser o banco do futuro? O banco do futuro para a pessoa física é um app de celular, mas para a pessoa jurídica não tem o menor sentido isso. Para a pessoa jurídica, o banco vai estar dentro do RP, que é onde as empresas vão usar o software, estão usando já o software. Não tem sentido usar no app e depois passar todas as informações no software de gestão. Então, o próximo canal de distribuição do serviço de banco para a empresa vai ser o RP. E do lado do cliente, tinha vantagem de fazer essa união? A gente ia resolver um monte de gap
juntar o RP em um banco elimina um monte de ineficiência operacional. E isso era lindo. Então a gente tinha ali um cenário incrível. E o que a gente fez? Pô, a gente conhece RP, a gente sabe a tecnologia, dá para desenvolver a tecnologia, isso é uma tecnologia que a gente domina e consegue fazer, só que a gente precisa de alguém, a gente precisa de um parceiro, a gente precisa de um parceiro que entenda de Bacen, dessas questões financeiras e de banco, e foi aí que a gente foi atrás desse parceiro. Eu, pessoalmente, visitei mais de 30 possíveis parceiros. E sabe o que aconteceu? Nada. A ideia era boa, a ideia era ótima, mas não era para você que tem um RP, que não está na área de banco, que você que é pequeno, que se a TOTVS não fez, não é você que vai fazer. Não era para a gente fazer aquilo. E aí, como última cartada, eu lembrei de um amigo que tem uma empresa de software, de um RP, que os bancos usam. E fui levar essa ideia para ele. Expliquei toda a ideia da conta digital para ele, integração com o banco e tal. O que ele falou? Ideia fantástica. Essa ideia é fantástica. Me deu um cartão. Eu peguei esse cartão, desse cara aqui que está aqui na frente. Eu peguei esse cartão e fui conhecer esse cara, contei a ideia para ele, ele gostou, e depois de uns 6 meses, eles tinham embarcado na ideia. Essa foto aqui foi desses dias para trás aí, mas serve para ilustrar. Eu queria mostrar a carinha deles aí. Tá? E aí a gente fechou o contrato com eles e começamos a operar. Então a gente tinha um cara de tecnologia de RP, uma empresa de RP, a gente tinha os caras de banco, eles tinham acabado de vender o banco Confidence, então eles sabiam fazer isso, e a gente tinha um principal, a gente tinha uma legislação que prometia criar uma instituição que ia competir de igual para igual com os bancos grandes. Então a gente começou o PJ Bank, tracionado pela Superlógica. Lá dentro da Superlógica, gastando super pouco, né? A gente queria testar a ideia, toda aquela coisa do Lean Startup. Isso aqui é uma das salas lá da Superlógica. Então a gente compartilhava tudo, dev, comercial, atendimento, telefone, escritório, tudo era compartilhado. Tudo a gente usou da Superlógica e nada nosso. E aí a história começou, a gente tinha um CNPJ já, a gente começou a criar o produto, a gente começou a vender para os nossos clientes. No começo só fazia pagamento de boleto e com cartão, mas a ideia já era a ideia completa. E isso foi um sucesso muito grande. Hoje a gente tem 15 mil contas empresariais ativas, 1 milhão de transação por mês, e chegou num ponto que, o final do ano passado, a gente entendeu que estava na hora da gente separar as duas empresas, de fazer elas nascerem. O CNPJ eram separados, mas elas estavam muito juntas. Então a gente resolveu que estava na hora de fazer o spin-off propriamente dito, a gente fazer o parto, fazer esse negócio nascer separadamente. Então, os sócios tiveram que escolher que chapéu que eles iam vestir durante no dia a dia, né? O Lincoln foi mais fácil, que ele veio de banco, ele é o nosso CFO, ele tem essa habilidade financeira, e eu tive que... foi mais difícil porque eu não sabia em que lugar ia ser mais útil. O Luiz, que é o nosso CTO, que é o cara de produto, que é o cara de tecnologia, ele falou, não, eu vou ficar onde eu estou, porque... E aí o Baldini, que é esse cara aqui que fez uma das palestras aí primeiro, ele era nosso
VP de vendas, ele tinha, 2 anos atrás, tinha entrado na empresa e estava arrebentando, e a gente achou que ele era o cara certo para ser o nosso CEO. Tá? Aí a gente começou a dividir as empresas, né? E na questão de custo é complicado, porque a gente jogava tudo meio custo na Superlógica, o PJ Bank estava super lucrativo e tal, a gente tinha que ver o que realmente era o custo de cada um. O que a gente criou uma brincadeira, que era o seguinte, no nosso melhor estilo, que é o seguinte, nós íamos brigar, conforme o chapéu que a gente estava vestindo, pela empresa, pelos custos da empresa. E a gente começou uma briga generalizada sobre custos, e ainda tem até hoje. Por exemplo, aqui o PJ Bank teve que pagar tudo, viu? Não teve moleza não, a gente pagou stand, a gente pagou tudo aqui. A Superlógica nos fez pagar cada centavo. E a gente separou os times, tivemos que contratar outras pessoas, a gente redefiniu lideranças, criou uma camada compartilhada que fazia sentido, né? Por exemplo, questão de advogado, contábil, compartilhado ainda. E a gente tem um esquema de coworking que a gente pega as despesas do prédio, aluguel, água, internet, e a gente faz um rateio proporcional ao número de funcionários de cada empresa. Tá? Então, isso tem funcionado muito bem. E a gente criou também um board, um conselho, que atualmente ele está se reunindo toda terça-feira, tá? Porque é recente, talvez isso passe a ser uma frequência menor, e a gente discute as empresas isoladamente e depois a estratégia em conjunto. Tá? Resultado disso, foi 2014 a palestra do Blois, em 2015 a gente não conseguiu, as coisas não acontecem tão rápido, 2016, então 2015 a gente cresceu 35%, 2016 a gente dobrou de tamanho, 2017 triplicou e 2018 tudo indica que a gente vai mais que dobrar. Mas e aí, você está impactando para melhorar a vida de mais pessoas? Como é que está isso? Vou contar algumas coisas que a gente está fazendo, tá? Que impactam bastante gente. O condomínio, por exemplo, vocês que moram em condomínios, vocês vão conseguir pagar o condomínio, vocês já podem pagar o condomínio com um cartão de crédito, no mesmo custo que o boleto. Tá? Então, você não precisa mais pagar o boleto todo mês, você pode pagar um cartão de crédito. Quem mora em condomínio, por favor, procurem seus administradores e cobrem isso. Tá? Porque esses caras, a maioria são os últimos a aderirem à tecnologia. Então, só tem a questão cultural hoje que segura o boleto dentro do condomínio hoje. A gente tem todas as condições, as idênticas condições do boleto com cartão de crédito. Então, se vocês tiverem a fim de nunca mais ter que pagar o boleto todo mês lá, por favor, procurem sua administradora. A gente também criou, então o principal contato do condomínio com a administradora de condomínio é pagar o boleto. O segundo maior contato é ir na assembleia. E o que a gente fez? A gente criou a assembleia virtual, que funciona redondinho. Nós já fizemos uma assembleia virtual no Brasil inteiro. E ela funciona num app de celular, e você não precisa ir na assembleia, não tem horário marcado, você vai tomando as decisões em relação ao condomínio durante vários dias. Isso é muito legal também. E isso aqui, ó. Isso aqui vai mudar a cara dos condomínios, que os 4 maiores problemas do condomínio têm a ver com convivência. Então, a gente pegou uma empresa que é DNA Social, que elas estão ali, a DNA Social, que tem 20 anos de experiência fazendo isso, e estamos escalando, estamos ajudando elas a escalar o negócio para a gente atingir os condomínios. Por quê? Está ficando insuportável viver
em condomínio. Os vizinhos brigam por cachorro, por água, briga besta, briga de WhatsApp. Qualquer grupo hoje de WhatsApp de condomínio, acaba em briga. Entendeu? E isso dá para resolver, elas conseguem resolver e nós vamos escalar isso. E o PJ Bank? O PJ Bank, a gente tem uma meta de atingir 600 agências regionais. Pô, mas não é uma conta digital, por que você precisa de agência? Porque a gente sabe que para atingir uma empresa lá nas cidades mais remotas, mais distantes, as empresas, não essas empresas modernas, mas para a gente causar um real impacto, a gente vai precisar estar lá na cidade do cara. Tá? É digital, mas o canal ainda vai existir. E aí, as administradoras de condomínios, que são nossos clientes, elas estão hoje com um problema de rentabilidade, parecido com o que está acontecendo no mercado de contabilidade. E o que a gente está propondo para elas? Um segundo negócio, que é ser a nossa agência para nos ajudar na distribuição. Tá? Então, além de impactar positivamente essas 600 empresas, elas vão nos ajudar a colocar conta digital em mais empresas, e aí sim impactar positivamente, reduzir a ineficiência operacional de milhares e milhares de empresas. A conta digital, a gente está fazendo também, a gente está ajudando RPs, transformando RPs em banco. Então, tem alguns RPs aqui que vieram aqui, que a gente já está integrando. São mais de 120 RPs já integrados com a gente, de diversos tamanhos. Tá? Então, a estratégia da agência e do RP como canal vai completar essa questão de distribuir. 600 agências é o que o HSBC era quando foi vendido. Tá? Mas a gente sabe que a gente só vai encontrar o sucesso que a gente espera quando a gente voltar à estratégia da Superlógica com o PJ Bank, elas voltarem a se unir. Quando isso vai acontecer? Quando a gente criar uma nova forma de pagamento para o mercado recorrente. Tá? Para terminar, eu queria terminar com uma mensagem importante, que é o seguinte: olha para mim, eu não tenho nada diferente de vocês. A minha história podia ser a história de vocês. Olha para o Bloise, para a Movile, tem o iFood. Ele não tem nada diferente que a gente. Olha para as empresas do Vale do Silício. Eles não têm nada diferente que a gente. A gente pode construir empresas tão boas, tão grandes quanto eles. Era isso, pessoal. Obrigado.